Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aulinha sobre processos nos tribunais. Hoje trataremos especificamente do tema do IAC, o incidente de assunção de competência. Esse tema que faz parte do nosso microsistema de precedentes judiciais instituídos pelo nosso CPC. E esse tema é aplicável ao processo do trabalho pela Instrução 39 de 2016 do TST. Se você ainda não percebeu, essa Instrução Normativa 39 tem caído bastante na parte processual trabalhista dos concursos, tá? Principalmente aí nas provas de analista e também de técnico, viu? E aí, se você não leu ainda, dê uma passada de olho nessa Instrução Normativa, ela e a Instrução Normativa 41 também do TST, porque uma delas fala sobre as mudanças trazidas pelo CPC, introduzidas aqui no processo do trabalho, e a outra sobre as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, tá bom, pessoal? Então é muito importante que vocês deem uma olhadinha nessas duas instruções, porque elas caem e caem bastante, principalmente aqui para o nosso tema, que a gente está tratando de precedentes, e o IAC, então, o incidente de assunção de competência, que faz parte desse microsistema de precedentes aí, tá bom? O IAC, então, para que ele serve? Olha o nome, assunção de competência. O que acontece? Quando o relator lá no tribunal se depara com uma questão que ele percebe que tem uma relevância social muito grande, né, uma repercussão social grande, relevante, ele vai, então, enviar esse processo para um órgão colegiado especial para que decida a questão no lugar deles. Isso também faz parte da nossa uniformização da jurisprudência, para que não haja decisões divergentes sobre esses temas de repercussão social relevantes, beleza? Pessoal, vamos ver na tela, então, como que o CPC trata este assunto aqui para nós. Vamos lá? Olha lá. O artigo 947 do CPC diz que é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito. Eu até vou grifar aqui o de direito, porque não é questão de fato, beleza? É só questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o IAC, ele se diferencia dos recursos repetitivos justamente porque aqui não tem repetição em múltiplos processos ainda. Então, o relator saca que é uma questão relevante, mas ele percebe que ainda não tem essa repetição de temas em outros processos. Então, ele já, de forma preventiva, ele vai enviar esse processo, então, para o órgão colegiado especial, previsto lá no regimento interno de cada tribunal, tá? Para resolver essa questão, beleza? E ele se diferencia, o IAC se diferencia também da arguição de inconstitucionalidade, eles também são parecidos, mas a questão da inconstitucionalidade, ela vai tratar só deste tópico da inconstitucionalidade, enquanto que o IAC vai tratar do processo em geral, processo como um todo, tá bom? Ele vai julgar justamente a questão que é a questão principal ali daquele processo, beleza? Mas os três, na verdade, têm a mesma finalidade, que é uniformizar a jurisprudência quanto àquele tema, um determinado tema, tá bom? Beleza? Certo até aqui? Olha lá, quais são os pressupostos, então, do IAC? Quanto ao julgamento do IAC, a gente tem que saber que o processo tem que estar em curso, tá? Ele tem que estar em estágio de julgamento, em curso, tá? Se o resultado já foi proclamado, não tem mais possibilidade de se instaurar o incidente, beleza, pessoal? Outro pressuposto aqui é a divergência que se instaura apenas entre órgãos do próprio tribunal. É uma divergência interna do tribunal que vai vincular os juízes e os demais órgãos daquele tribunal quando essa questão ficar decidida, tá? E o incidente vai ocorrer sobre questão que não se repete ainda em múltiplos processos. É isso que a gente já acabou de ver, tá bom?
Quanto à legitimidade, quem é legitimado para instaurar esse incidente? Ele pode ser instaurado de ofício, né, pelo relator, ou a requerimento da parte. Também pode ser pedido pelo MP, no nosso caso MPT, Defensoria Pública, tá bom? Pessoal, o incidente ele vai se desdobrar em duas fases, então, né? Na primeira fase, vai caber ao relator deliberar, né, de ofício ou requerimento, sobre o cabimento e a conveniência desse julgamento dessa causa para o órgão regimentalmente encarregado da uniformização da jurisprudência. E na segunda fase, os autos vão ser remetidos àquele órgão maior que caberá a decisão, a quem caberá a decisão, né, melhor dizendo, sobre a ocorrência ou não do interesse público na assunção da competência proposta, beleza? E aí, integrando a assunção de competência ou esse microsistema que eu disse para vocês, né, para o estabelecimento de precedentes judiciais, a gente até pode aplicar analogicamente aqui o incidente do artigo 947, a regra aquela outra regra do CPC, segundo a qual a desistência do recurso não vai impedir o exame da questão que motivou esse recurso, tá bom? E os efeitos da decisão? Como é que fica aqui nesse caso? Olha só, vou até escrever para vocês aqui. Quando a gente tem o acórdão do julgamento, né, proferido pelo órgão colegiado, esse acórdão, ele vai vincular não apenas as partes, né? Ele vai vincular todos os juízos e órgãos fracionários. Beleza? Então, ele vai vincular, é uma decisão vinculante nesse caso aqui. Mas será que tem alguma exceção? Tem uma exceção, vamos ver qual que é? A exceção é justamente se houver revisão da tese, pessoal. Se houver revisão da tese que motivou o incidente, tá bom? E aí, se tiver essa revisão de tese pelo próprio órgão colegiado que julgou o incidente, então não vai ter esse efeito vinculante mais. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, na verdade, é mais a título de exemplo. Vem cá. O TRT aqui da segunda região, onde eu estou, né, São Paulo, ele julgou um incidente de assunção de competência, um IAC, em 2017, né? Foi julgado, na verdade, em 2019, mas ele foi admitido em 2017, sobre o caso da gestante que trabalhava com contrato temporário, o contrato dela era temporário, e aí ele tratou do caso da garantia provisória de emprego, tá? Daquela súmula 244 do TST, e ficou decidida a seguinte tese, né? Foi proferida a seguinte tese, o tema era o 002, tá? Do IAC. É inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6019 de 74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no 10.2b do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, nesse incidente de assunção de competência, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que não se aplica aqui a garantia provisória de emprego para quem está com trabalho a gestante que trabalha com trabalho temporário. Beleza, pessoal? Legal, né? Joia. Vamos lá continuar, então? Pessoal, vamos fazer uma questão para a gente resolver, para a gente fixar essa matéria? Olha lá, essa questão caiu no ano de 2018. Ela não caiu no tribunal, mas pode ser que caia. Ela não é um tema tão recorrente assim. Mas eu peguei essa questão porque ela é da banca FCC também, que é a banca que costuma fazer questões, elaborar questões para as provas de tribunais, tá? Do trabalho. E aí, ela é até que recente, né? Então, a gente vai fazer só para a gente fixar esse conhecimento, tá bom? Olha lá, com relação ao incidente de assunção de competência, considere: é admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso, da remessa necessária ou de processo de competência originária envolver importante questão de fato com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Aí você tá lá, distraído da vida com o concurso, achando que tá arrasando, acertando todas, e tá mesmo, né? Deve estar acertando todas. Passa essa questão aqui, essa alternativa batida.
Aparentemente é a própria letra da lei isso aqui, né? Só que não, né, pessoal? Olha lá o que tá falando. Questão de fato. Lembra que eu até grifei para vocês no slide? A questão aqui é de direito, tá? Não pode haver questão de fato, porque a tese firmada, geralmente, se trata de questão de direito apenas, não se trata de fatos, beleza? O que vira precedente pra gente é a tese relativa ao direito e não aos fatos. Joia? Então essa daqui está errada, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, um xizinho, que é mais fácil. 2. Na hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado do regimento interno do tribunal indicar. Perfeito! Essa questão está corretíssima, tá? E ela está fundamentada... ela está fundamentada no 947, parágrafo 1º do CPC, que fala que, ocorrendo a hipótese de assunção, o relator proporá de ofício ao requerimento da parte, Ministério Público e Defensoria, que seja o recurso, a remessa necessária ao processo, julgado pelo órgão colegiado que o regimento interno indicar. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. No âmbito trabalhista, toda vez que for conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as turmas ou órgãos fracionários do TST, a SDI vai poder indicar, por iniciativa dos seus membros mesmo e pela aprovação da maioria, para afetar o julgamento dos embargos ao Tribunal Pleno, nesse caso. Também está lá na instrução, aliás, isso aqui está na instrução 20, instrução normativa 38 de 2015, artigo 20, tá bom? É uma peculiaridade aqui na seara trabalhista, então se cair, pode ser que caia alguma coisa a respeito disso. Mas eu já acho que é um pouco profundo demais para cair na prova, tá bom? Vamos ver o 3. Caberá reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de assunção de competência. Caberá reclamação? Será que cabe reclamação disso daqui? Pessoal, essa alternativa se traduz, eu vou pegar o artigo para você, se traduz no artigo 988 do CPC. Ele fala assim, ó, caberá reclamação da parte interessada ou do MP para, inciso 4º, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O que é curioso, pessoal, é que normalmente você vai ver, aliás, frequentemente você vai ver que esses dois incidentes sempre estão juntos nos artigos e sempre vem com um ouzinho também. Presta atenção nisso, viu? Interessante isso, né, para a prova. Ó, então essa aqui também tá certa, beleza? A última, o acórdão proferido em incidente de assunção de competência não vincula os órgãos fracionários do tribunal em que proferido. Pessoal, esse incidente ele é disposto na lei justamente com essa finalidade, tá? Para vincular os órgãos fracionários. Por isso, inclusive, que ele é um dos precedentes aí, tá bom? Ele é considerado um precedente. Ele, então, vincula, sim, os juízes e demais órgãos fracionários do tribunal em que proferido, tá? Então, essa daqui tá errada. A nossa 2 e a nossa 3 apenas estão corretas. Então, a nossa alternativa aqui, 2 e 3, é a letra A. É isso mesmo? A de A, acertei. Joia, pessoal? Perfeito, é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, entendido. É um tema um pouco complexo mesmo, tá? Mas é uma série aí que a gente está fazendo sobre esse microsistema de precedentes, né? Que agora é tão forte no CPC. Então, se ficou qualquer dúvida, pode me chamar nas redes sociais, @ariadne_dz. A gente conversa, tira suas dúvidas e para você ficar fera nisso. Mas treine questões, né, pessoal? Só treinando que a gente vai ficar fera no assunto, beleza? Desejo a vocês bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau!